Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha eu aqui de novo para falar um pouco sobre doutrina espírita, focado nessa proposta aqui, focado bem naquelas perguntas que chegam a mim. Aquelas perguntas que amigos, simpatizantes e até pela internet mesmo, as pessoas me fazem. O foco é esse desses vídeos, para levar o conhecimento da doutrina. Para você que ainda não viu nenhum vídeo, esse é o primeiro. Meu nome é Renato, eu sou estudante espírita e trabalhador. Já trabalhei em quase todas as áreas que tem um centro espírita. E faço sempre esses vídeos baseados nas obras básicas. Hoje, o assunto é encontrado no Livro dos Médiuns. Mas a linguagem que eu uso nesses vídeos é uma linguagem para até os leigos. Então, espíritos são pessoas. Eu repito isso sempre. Espírito é gente. Minha mãe já desencarnou, é espírito. Seus antepassados, sua avó, seu avô, seja qualquer um de sua família que já retornou para o mundo espiritual, é espírito. Esses espíritos podem movimentar objetos e fazerem barulho? Podem derrubar um copo da mesa de sua casa no chão? Podem fazer uma mesinha de madeira girar, levantar do chão? Podem fazer som, estalidos, batidas, como se fosse uma batida na parede? Resposta: sim, podem. Podem e fazem. A doutrina espírita nos ensina que tudo acontece dentro da lei natural. Dentro da lei que a ciência pode comprovar. Se não comprovou ainda, muitas comprovará no futuro. Como hoje tem a eletricidade, que se aparecesse a eletricidade nos séculos passados, seria um milagre. Mas o homem foi lá, entendeu a lei natural, organizou, controlou e usa a eletricidade, usa o ultrassom. Então é assim. As coisas só acontecem dentro das leis naturais. Para a doutrina espírita, até os milagres de Jesus são dentro das leis naturais, que ele sabia manipular, sabia controlar, e a gente não sabia e não sabe até hoje muitas coisas que ele sabia quando estava aqui. Então, como que os espíritos podem fazer efeitos físicos? A gente chama efeitos físicos. Eles se utilizam de um médium, precisa de ter médium de efeito físico, é um tipo de mediunidade que cede o fluido vital, ele doa fluido vital. E os espíritos, fluido vital como o nome diz, é um fluido que dá vida ao nosso corpo material. Então, esses médiuns têm essa capacidade de doação. Os espíritos pegam esse fluido vital, que a gente também chama do fluido animalizado, combina com certos fluidos espirituais e faz com que esse fluido penetre a matéria. A gente sabe, pela ciência, que a matéria densa aqui não é nada de densa. A gente já sabe que são átomos e que há espaços vazios nos átomos. A distância entre os elétrons e o núcleo de cada átomo, entre o próton, o núcleo e os elétrons, há espaços vazios, que para o tipo de matéria em que os espíritos vivem, são espaços grandes, igual uma peneira para a gente. Então, ele faz esse fluido combinado penetrar os objetos, e a partir dali, como ali é um fluido vital, ele dá, através da ordem do pensamento do espírito, o objeto se movimenta. Nossa, isso é possível? Como que o homem faz um ventilador girar? Através de fluidos, de magnetismo. Corrente elétrica, magnetismo, repulsão entre rotor e estator, faz girar uma hélice, o ventilador ganhou vida. Um carrinho de controle remoto. É manipulação de fluidos. Então, é possível sim, pela lei natural. É possível sim. Então, aqui na minha cidade, em Camaçari, já teve um caso de um espírito
dentro de uma casa, fazer um sapato correr um corredor grande, de alguns metros. O sapato saía sozinho, de um quarto para a sala, correndo sozinho. Depois voltava da sala para o quarto. Claro que era um espírito inferior, querendo assustar a família, fazendo esse efeito físico. Sempre precisa estar no ambiente um médium de efeito físico, mesmo que a pessoa não saiba que ela é médium de efeito físico. Pode estar até na vizinhança, porque ele precisa desse fluido animalizado. O assunto é complexo. Jamais eu explicaria ele em 10 minutos, nem em 1 hora, nem em 2 horas. A gente estuda muito na doutrina espírita para compreender essas coisas. Eu estou fazendo aqui um grande resumo. Desculpa, um pequeno resumo. Um pequeníssimo resumo para se ter ideia. Os sons são feitos da mesma forma. A gente sabe que os sons são vibrações do ar que chega no nosso ouvido e ele é preparado para isso, tem membrana, bigorna, martelo, que ao receber vibrações do ar, manda sinal para o nosso cérebro. Os espíritos podem, através do efeito físico, fazer a movimentação com as vibrações. Então, na verdade, não tem uma pessoa gritando, mas eles fazem a vibração do ar que penetra no nosso ouvido e chega como um som. Chega como um som. Agora, não fiquem assustados porque eles não fazem isso facilmente. Precisa ter um médium, precisa do espírito ter vontade de fazer isso. Para um efeito, por exemplo, se ele for movimentar um objeto pesado, como esse sapato que correu longe, precisa de, às vezes, mais de um espírito, mais de um médium, porque a capacidade do médium de efeito físico ela é diferente. Um médium pode ter mais capacidade de ceder fluido vital do que outro. Às vezes, para movimentar um objeto pesado, precisa-se de 2, 3, 4 médiums de efeito físico, 2, 3 espíritos, 4 espíritos também, para executar essa movimentação. Então, eles não andam movimentando objetos por aí. Não pense agora, depois desse vídeo, que qualquer coisa em sua casa que caia, que pode ser o vento, pode ser a janela, pode ser o gato. Não vá pensando que tudo é espírito, tá bom? Se vocês quiserem que eu fale mais desse assunto, coloque aí nas observações. Eu dei aqui uma ideia geral da mediunidade de efeito físico. Está no livro dos médiuns, que inclusive está aqui do meu lado, que eu fiz a revisão para poder falar. Existe um capítulo chamado Das Manifestações Físicas. É o capítulo 4, tá bom? Eu tenho sempre a responsabilidade de ser fiel à doutrina. Posso errar, posso falhar, mas eu procuro ser fiel. Um grande abraço e aguardem até o próximo vídeo. Grande abraço.